Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Vamos à Bíblia Sagrada. Vamos à palavra de Deus. Os irmãos que têm acompanhado o grupo aí viram o banner, né, de divulgação do culto de hoje. O irmão pode ficar sentado mesmo, à vontade. Vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 4, apenas o versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, apenas o versículo 17. Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Eu quero, irmãos, falar sobre ainda hoje é tempo de arrependimento. Tá? Hoje ainda é tempo de arrependimento. Se alguém te perguntar do que se tratou o culto de hoje, tratou-se de arrependimento. É uma palavra bem interessante e faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa história. E é uma palavra forte, arrependimento. Alguém diz assim: se arrependimento matasse, eu já estava morto. Às vezes alguém deixou de fazer o que tinha que ser feito, ou alguém fez alguma coisa errada e depois se arrependeu, e aí pensa: se arrependimento matasse, eu já estava morto, não teria feito o que eu tinha feito, ou deveria ter feito o que era para ser feito. Só que o arrependimento, irmãos, no nosso contexto bíblico, na nossa vida cristã, é fundamental. Porque a Escritura, ela nos lembra que somos pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos. Isso quer dizer o quê? Que todo dia nós pecamos. Toda hora nós pecamos. Mas para nós, como pecadores arrependidos, nos resta o quê? Olhar para a cruz e nos arrepender. Por exemplo, no dia que passou hoje, chegou a noite, estamos aqui. Quem teve tempo e se lembrou de se arrepender dos pecados que cometeu hoje, durante o dia? Não precisa me falar, responda para você. Quem é que se lembrou, nos minutinhos que oramos aqui, de pedir perdão pelos pecados que cometeu? Ou foi direto ao pote, pedindo para Deus benfeitorias, benécias, bênçãos, e se esqueceu que em algum momento durante o dia, quando você despertou, você deslizou em pensamento, deslizou em atitudes, deslizou através de uma palavra verbalizada para alguém, deslizou através dos pensamentos com o Espírito Santo, com Deus, até com a pessoa alheia que não te pertencia. E você se esqueceu de tudo isso, se esquecemos de tudo isso, e não se lembramos ainda de pedir perdão pelos pecados. Pois bem, o pedido de perdão, irmão, ele só vem mediante ao arrependimento. Não existe perdão se não houver arrependimento. É o combustível que move o homem, a mulher, a pedir perdão para alguém, ou até mesmo para Deus, se ele ou ela antes sentir arrependido do que cometeu, do que fez, ou até mesmo do que iria fazer. A pessoa iria fazer alguma coisa desagradável, mas pensou, analisou e se arrependeu de fazer. E aí reconheceu que iria errar e na sequência pediu perdão. Essa é a lógica de como funciona a vida cristã, como funciona a mente de um homem de Deus. Essa é a lógica
de como funciona o pensamento de um homem e de uma mulher de Deus. O homem natural, o homem ímpio, o homem pecador, ele não pensa assim. A Bíblia diz que o homem caminha de passos largos em direção ao abismo. Por quê? Porque ele não pensa em arrependimento. Ele não pensa em pedir perdão. Não, ele é sanguinário. Ele está no lodo, ele está no pecado e assim ele vai indo. Nesse texto que nós lemos, irmãos, fala a respeito do começo, do início do ministério de Jesus, quando ele começa a pregar o Evangelho. E aí ele começa a recrutar os seus discípulos. E quando ele começa a pregar como itinerante, o primeiro sermão dele, como itinerante, como um peregrino, como um missionário, foi o arrependimento. Ele levou para os seus esboços bíblicos, ele levou para a sua pregação o arrependimento. Ele pregou todos os temas que era possível pregar em 3 anos de ministério. Mas o que ele mais deu ênfase foi o arrependimento. Porque pregar o arrependimento era fazer a vontade do Pai. A missão de Jesus foi vir e resgatar as ovelhas perdidas da casa do Pai. E como é que se resgata alguém que se perdeu? Conscientizar ela, irmão Michel, de que ela precisa se arrepender e voltar. Como é que se convence alguém a voltar para casa? É chegar até essa pessoa e conscientizar ela que em algum momento ela fez uma escolha errada, que em algum momento ela escolheu o duvidoso, que em algum momento ela cometeu um deslize, e era necessário ela reconhecer isso, e pedir perdão e voltar. Vamos ver isso com a parábola ou a história do filho pródigo. Ele cometeu o seu deslize e saiu da casa do pai. Foi comer os alimentos dos porcos, se alimentar com porcos. E naquele momento ele olhou todo o seu contexto, toda a sua volta, aonde do lado dele tinha o pai, tinha a mãe, tinha seus irmãos, mas na sua vida, mas naquele momento o que tinha do lado dele eram os porcos. Então todo aquele contexto fez ele refletir. Não teve ninguém, irmão Michel ou irmãos Moisés, que foi lá atrás dele convencer ele, mas os porcos convenceram ele que ele precisava se arrepender. Nós um dia tivemos a misericórdia de alguém ir até nós através da palavra de Deus e nos conscientizar através do Espírito Santo que era necessário nós voltar, nós ir aos braços do Senhor, se arrepender, pedir perdão para voltar para o Senhor. Mas o filho pródigo, ele não teve alguém, um missionário, não teve alguém disposto a ir. Ele teve os porcos, que no meio dos seus roncos, da sua fome, bravio, conseguiram convencer ele que na casa do pai tinha algo melhor para ele. Que na casa do pai tinha algo que ele poderia contar. Então a Bíblia diz que aquele homem olha para aquele cenário e olha para dentro de si e diz: olha, eu pequei. Eu pequei. E como é lindo quando um homem e uma mulher olha para si e diz: irmão William, eu pequei. Eu pequei, irmão Wilson. Ao contrário de muitos que tentam esconder o pecado, ao contrário de muitos que pecam e tentam esconder dentro do seu coração, esconder da consciência, esconder do pastor, esconder do líder, esconder da esposa, esconder do marido, esconder do irmão, da irmã, aquele jovem homem disse: eu pequei contra Deus e contra o meu Pai. Eu pequei.
era aquilo? Era a sua voz da alma, era a sua alma clamando por misericórdia, era a sua alma pedindo misericórdia, se arrependendo. Então, ele estava ali, um passo de pedir perdão, mas antes ele precisou se arrepender. Ele precisou se arrepender. Eu já vi tratei de alguns assuntos de mágoa, e em alguns casos a gente via no rosto, no semblante da pessoa, que ela estava pedindo perdão só da boca para fora. Mas como a gente não pode interferir no sentimento, então se concebia a reconciliação daquela pessoa, mas a gente sentia, irmão Paulo, que aquela pessoa não estava arrependida do que cometeu, mas pelo benefício de alguma coisa que ela precisava, ela estava ali pedindo perdão para ganhar um benefício, mas no seu interior ela não estava arrependida. A pessoa que é arrependida, o seu rosto demonstra, as suas atitudes demonstram, a sua vivência demonstra o arrependimento. A Bíblia diz que nós não temos prazer em pecar. Aquela pessoa que tem arrependimento no seu pecado, ela não tem o prazer, porque a Bíblia vai dizer assim: aquele que peca e confessa e deixa, alcança a misericórdia. É necessário pedir perdão, é necessário se arrepender e deixar de fazer, deixar de pecar. Se mentia, vai parar de mentir. Se fornicava, vai parar de fornicar. Se adulterava, vai parar de adulterar. Se roubava, vai parar de roubar. Se bebia, vai parar de beber. Se fumava, vai parar de fumar. Se olhava pornografia, vai parar de olhar. Por quê? Porque ela é arrependida. Ela é uma pessoa consciente que precisa deixar tudo isso para trás. Jesus é amor, mas ele pregava arrependimento. Ninguém pode falar de amor, ninguém pode ter autoridade de falar sobre amor se antes não ter o entendimento de arrependimento. O arrependimento, ele é tão importante quanto perdoar. Alguém só fala em perdoar, tu tem que perdoar, tu tem que perdoar. Não, tu tem que se arrepender primeiro. Porque o arrependimento, a consequência do arrependimento vai ser o perdão. Não precisa nem pedir para alguém perdoar. No momento que ele se arrepender, que ela se arrepender, automaticamente ela vai te pedir perdão. Porque o arrependimento nos traz um sentimento de prejuízo, de dano, que nós causamos dano em alguém. Nós somos danoso com alguém, com nós mesmos, com alguém, com o próximo. Então automaticamente nós vamos reconhecer que é necessário ir lá e se submeter àquela pessoa e se humilhar. Aquele homem, o filho pródigo, para ele não esquecer o que ele tinha que fazer, ele disse: eu vou ir na casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Ele soletrou para ele mesmo, para ele não se esquecer do que ele precisava fazer, porque ele estava arrependido. Pois bem, irmãos, Jesus estava falando do arrependimento para
a salvação. Nesse texto que nós lemos, o contexto vai falar sobre o arrependimento para a salvação. Então estava falando para aqueles homens pecadores que precisavam se arrepender dos seus pecados e aceitar a mensagem do reino que Jesus estava trazendo. Mas eu quero que você traga para ti, para teu convívio do dia a dia, esse tema importante que é o arrependimento. Leva para o teu relacionamento, para a tua vida conjugal, para o teu casamento, o arrependimento. Leva para a criação dos teus filhos, o arrependimento. Leva para a construção da tua casa, o arrependimento. Leva para o trabalho, para a empresa que tu trabalha, para a relação com os teus colegas, o arrependimento. Ou seja, leva para a tua vida, para o teu dia a dia, tenha para você o arrependimento. Seja um homem com H, um homem que aprenda a se arrepender. Seja uma mulher da alfádipa, abençoada, cheia do Espírito Santo até o tutano, que saiba se arrepender. Tem um termo, um provérbio popular que diz: aquela pessoa é teimosa, pior do que um jumento. É aquela pessoa de cabeça dura, que teima naquilo ali, persiste em teimar naquilo ali. São pessoas que são resistíveis. Primeiro sentimento ao arrependimento. Pessoas que são teimosas são difíceis de se arrepender. Por quê? Porque elas teimam, e quando teimam, se dão mal. O seu orgulho não permite ele reconhecer que errou, que fracassou por causa de uma teimosia. Então pessoas assim têm um gene ruim. Pessoas assim não têm por hábito de se arrepender dos seus maus exemplos, os maus projetos maus elaborados, ideias más feitas, vão levar ela a se perder no meio da trajetória. E essas pessoas de cabeça dura têm dificuldade em se arrepender. E aí são chamadas de cabeça dura. Não estou falando de pessoas que são persistentes, que não desistem. Pessoas teimosas e pessoas persistentes, existe um abismo entre elas, são totalmente distintas. Pessoas persistentes são aquelas que estão idealizando um projeto, estão atrás de um sonho, de um projeto, e se levanta os sambalates do lado dizendo: olha, não vai dar certo, tu não vai conseguir, é muito para você, mas você está ali atrás do teu sonho, você está ali batalhando, você está em nome de Jesus conquistando a terra prometida, e tu está atrás daquilo ali, você é persistente. Agora, quando a pessoa é teimosa, é aquela pessoa que já errou uma vez, errou duas vezes. Tem pessoas aconselhando: homem, eu já passei por isso, não é assim, tenta por esse lado. Não, tu não sabe da minha vida, quem manda na minha vida sou eu, quem sabe de mim sou eu já sou de maior, eu já sou grandinho, eu sou dono do meu nariz, eu sou independente. Essas pessoas são difíceis de se arrepender. Esse tipo de pessoa que pensa assim são difíceis de se arrepender. Eu li um artigo sobre alguém que dizia assim: tu quer aprender a voar? Não anda com galinha, anda com águia. Porque galinha voa baixinho, dá uns pulinhos e senta. Tem pessoa que quer voar alto, mas está andando com galinha, só vai voar baixinho. Aprenda a voar alto, aprenda a voar com águia, que voa alto. O que eu quero dizer com isso? Ande com homens de Deus, mulheres de Deus, homens idôneos, mulheres idôneas,
mulheres que tenham um conselho, uma orientação decente para te dar, homens de Deus, obreiros que têm bagagem, que têm experiência com Deus, que têm vida de oração, que têm vida com Deus, homens que vão te levar a algum lugar. Tem pessoas que ouvem qualquer um. E tem mais uma coisa, idade não diz nada, viu? Tem pessoas que dizem assim: irmão, eu estou andando com um homem, olha, tem uns 100 anos mais velho que eu, mas 100 anos vivendo em cima da terra e não aprendeu. Quem se lembra da história do profeta velho e do profeta novo? O profeta novo foi comido pelo leão, né? Isso. Por quê? Porque ele foi e Deus disse para ele: ó, tu vai por esse caminho e volta por outro caminho. E no meio do caminho ele encontrou o profeta velho. Velho aqui no texto está dizendo com mais experiência, com mais bagagem. Uma pessoa que um dia ouviu a voz de Deus, uma pessoa que um dia teve experiência com Deus. Um dia essa pessoa disse: assim diz o Senhor. Mas em algum momento essa pessoa deixou de ouvir a voz de Deus e se encontrou, esse senhor, essa pessoa se encontrou com o profeta novo. E aquele homem começou a conversar e Deus disse para ele: tu vai, não dá ouvido para ninguém, não chega em lugar nenhum, não chega em lugar nenhum, faz o que eu estou te dizendo, vai lá, fala o que eu tenho que falar e volta por outro caminho. Aquele homem foi e no meio do caminho se encontrou com esse profeta. Esse profeta diz: rapaz, tu está cansado da viagem, tu está exausto, com a roupa suja, vamos ali em casa, eu vou te dar comida, eu vou te dar uma roupa decente, tu vai descansar teus pés. Olha, os pés de profeta não podem estar assim. Um profeta do calibre teu é raro, tu tem que estar cuidado. Rapaz, tu não nasceu para sofrer. E aquele menino disse assim: olha, Deus falou para mim que não era para mim fazer isso, era para mim não. Um anjo veio para mim e disse: um anjo me falou que dá, que não tem problema e tal. Ah, capaz. O anjo te falou? Pois é, mas Deus me falou. Não, rapaz, o anjo veio me falar. Tá, mas se o anjo te falou, então vamos lá na tua casa pegar um pouco de ar-condicionado. Apesar de quanto eu sou um profeta. Profeta não se queima do sol. Profeta não anda de chinelo. Profeta não anda a pé. Foi lá. Quando ele voltou, Deus esteve com ele. O problema não era o fato de ele criar vínculo no meio do caminho. O problema não era ele desenvolver amizades no meio do caminho. O segredo é sempre o mesmo. O segredo é aprender a obedecer. Tu pode criar amizade com quem tu quiser, mas nunca deixa de obedecer a voz de Deus. Tu pode criar amizade com batuqueiro, tu pode criar amizade com ímpio no trabalho, mas nunca deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz deles. Nunca deixa de ir atrás de homens de Deus para ir atrás da voz de alheio. Tem gente se aconselhando com ímpio, mas irmão, ele é ímpio, mas é meu melhor amigo. Se não tem o Espírito Santo de Deus na vida, não serve para ser o teu melhor amigo. Se não é homem de Deus, não é mulher de Deus, não serve para ser tua companhia. A Escritura alerta assim que más companhias corrompe os bons costumes.
bom costume não está falando aqui, irmãos, de vestimenta. Bom costume está falando de moral social. Moral social, o que é isso? É uma vida social na sociedade. Tu vai conversar com a pessoa te larga as patas, não está nem aí para ti, não te dá o devido respeito pelaquilo que tu representa. Por quê? Porque ela está ouvindo pessoas erradas, pessoas que ela tinha que considerar como senhor, honrar como senhor e senhora, inclinar os ouvidos para ouvir. Deixa de se escutar, deixa de se ouvir. Por quê? Porque está ouvindo pessoas erradas, está corrompendo a sua vida, a sua moral. E Jesus está dizendo, alertando: olha, a Escritura fala, para ir para o céu é necessário arrependimento. É necessário nós refletirmos e nos arrependermos todo dia do homem que se tornamos ontem, do que temos sendo hoje, para que nós possamos melhorar amanhã. Nós precisamos nos arrepender hoje para sobreviver amanhã. Você precisa se arrepender hoje, seja dos teus atos, dos teus maus pensamentos, das tuas ações. Eu preciso me arrepender. Quem é que você está ouvindo? Quem é que nós estamos ouvindo? Nós estamos dando atenção para quem? O texto diz que a partir deste tempo Jesus começou a pregar e a dizer. A frase vai dizer pregar e a dizer. Está dividido o conteúdo de Jesus. Está dizendo que Jesus pregava na sua pregação, quando ele verbalizava a Escritura. Está dizendo que ele fazia menção de vários assuntos, conforme o Espírito Santo trazia ao seu coração, à sua memória, a necessidade daquele público que estava ouvindo ele. Mas por mais que ele trouxesse ali uma palavra de libertação, uma palavra evangelística, sempre iria finalizá-la com arrependimento. Em nenhum momento, quando nós examinamos aquele seminário que Jesus deu do Sermão da Montanha, que começou no capítulo 5 e terminou no capítulo 7, alguns estudiosos dizem que foram 7 dias de evento, 7 dias seguidos de pregação, de ministração, da explanação da palavra de Jesus, ao ponto que Jesus, em algumas vezes, teve que intervir ao povo para dar comida para o povo, aonde teve a multiplicação dos peixes, dos pães, porque eram muitos dias de evento. O pessoal saíram das suas casas e foram em direção à beira do rio, lá nas montanhas, em busca de alimento para a sua alma. E lá eles se esqueceram de comer, se esqueceram de beber, levaram alguma coisa, mas ao decorrer dos dias se acabou. Mas em algum momento eles não pensaram em comer. Mas Jesus, a Bíblia diz que foi Jesus que percebeu que o povo precisava se alimentar. Mas o povo não queria nem saber da matéria. O povo queria ouvir Jesus, se alimentar do que Jesus tinha para dar. Hoje nós não aguentamos 1h30 no culto. Se eu me esticar um pouco aqui, os irmãos já vão beber água no bebedouro, já vão olhar para a tela o horário, já vão ver alguma coisa, as crianças já vão ficar incômodas e já vai ser um sarceio. Mas naquela época Jesus pregava dias e dias,
horas e horas, e o povo não estava nem aí. Mas o que é isso? Que fenômeno é esse? Isso tem uma só explicação. Não é nada mais e nada menos do que uma alma sedenta por arrependimento. Não existe, irmãos, nada que detém alguém dentro dessa casa de oração do que a vontade de arrepender-se. Uma certa ocasião, alguém questionou numa universidade: como pode alguém ficar tanto tempo dentro de uma igreja, sentado ouvindo um homem falar, e aqui na faculdade as pessoas ficam inquietas para receber a lição, a matéria? Essa avaliação, claro, foi feita com uma visão humana, natural. Hoje a gente entende que o que segura você nessa cadeira, o que segura nós sentado na cadeira, não é nada mais e nada menos do que a exposição da nossa necessidade por intermédio da revelação da palavra de Deus. Se tira a palavra de Deus dos nossos cultos, nós não conseguimos ficar aqui nem sequer 20 minutos, olhando um para o outro. Mas quanto mais nós ouvimos a exposição da palavra de Deus, mais a nossa alma quer ficar na presença do Senhor. E se esse sentimento é ao contrário em você, está na hora de você rever você. Está na hora de você rever os teus conceitos de arrependimento. Porque quando eu estou pregando aqui, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, nas áreas da tua vida que você precisa melhorar, que você precisa se arrepender. Seja como um obreiro na casa do Senhor, seja como um marido para a tua esposa, seja como uma esposa para o marido, seja como o filho com o pai, pai com o filho, não importa. O Espírito Santo sabe em qual área você está um déficit, o Espírito Santo sabe em qual área você é um devedor, e Ele vai trabalhar. A palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Esse é o meu conforto para estar aqui hoje pregando. Esse é o meu conforto. Porque se a palavra de Deus dissesse assim, que para ela ter êxito dependesse do vaso, de mim, eu não estaria aqui. Mas pode vir uma criança aqui, pegar o microfone e pregar a palavra, ela vai sair daqui, vai cumprir o que lhe apraz. Que se é para te converter, ela vai te converter. Se é para curar, ela vai te curar. Se é para libertar, ela vai te libertar. Porque o que é para ela fazer, ela faz, e ninguém pode fazer no lugar dela. Ela é a única que tem autoridade para entrar entre a alma e o espírito, discernir pensamentos, ir lá nas juntas e medula e fazer o que lhe apraz. É por isso que ninguém vai poder chegar lá diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não tive oportunidade de me arrepender, eu não tive oportunidade de pedir perdão. Um culto, irmãos, ele serve para adoração. Um culto, ele serve para entrega de sacrifício, onde a gente chega e entrega no altar o nosso sacrifício em adoração a Deus e súplica. Mas o culto também ele serve para nós entregar tudo isso e a nossa gratidão
ao nosso irmão, à nossa irmã, por ele orar por nós, por ele interceder por nós, por ele ajudar nós, por ele compreender nós. No culto passado eu falei sobre a obra em andamento, em construção, até porque ninguém é obrigado a aturar ninguém, né? Não é assim que dizem. Eu não sou obrigado a aturar a má educação de ninguém. Eu não sou obrigado a aturar as pessoas que não são gentil. A Escritura não vai usar o termo, a Bíblia não usa o termo aturar, mas a Bíblia usa um termo suportar. Suportai uns aos até que ele venha. Sobre a paz, irmãos, é a qualidade e a plenitude de um estado interno do ser humano. Isso é peculiar de Jesus, só Ele pode dar. O ser humano pode ser a pessoa mais desenvolvida, mais bem-sucedida, usufruir das melhores coisas nessa terra, mas ela nunca vai usufruir da plena paz, da plenitude da paz, se ela não aceitar Jesus. E isso é inverso. A pessoa pode ter só a roupa do corpo, mas se ela tem Jesus, ela tem paz. Ela tem paz. E sobre isso a Escritura vai dizer assim: se possível, tenha paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Então a paz, ela tem que partir de nós. Se possível, tenha paz com todos. Ou seja, tu tem que ter paz para ti. Tu tem que ser uma pessoa que viva em paz. Vive em paz. Quando eu chego para o irmão Paulo e diz: a paz do Senhor, irmão Paulo, não é um mero ato da gente nos cumprimentar porque é cristão. Automaticamente eu estou profetizando a minha paz ao irmão Paulo e o irmão Paulo a mim. Então quando eu chego para ele e digo: a paz do Senhor, irmão Paulo, eu estou profetizando que ele tenha paz. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de dar paz do Senhor para outras pessoas. Lá no ônibus, quando tu te encontrar com o irmão lá, chega para ele e diz: a paz do Senhor, minha irmã. Porque às vezes essa pessoa está atribulada, porque foi no Cine e não conseguiu a vaga de emprego, foi assaltada, está enferma, recebeu um diagnóstico ruim do médico, mas tu vai chegar para ela e dizer: a paz do Senhor esteja contigo. Tenha paz. É uma sensação interna que só Jesus dá. Ninguém dá, é só Jesus. Essa paz, ela faz atribuição ao quê? Há várias qualidades como crente temos que ter: paz, sentimento de arrependimento e autossuficiência, de humildade para pedir perdão quando for necessário. Em outro momento eu vou explicar sobre o perdão. Você sabia que o perdão aceito por Deus é da pessoa ofendida e não da pessoa que ofendeu? Se eu ofendi e magoei o irmão Paulo, o perdão recomendado pela Bíblia é o irmão Paulo que está lá machucado, magoado, porque eu ofendi ele, eu magoei ele. A Bíblia orienta ele me pedir perdão. Ele, não eu. Porque se eu, como ofensor, pedir perdão para ele, é a lógica da máquina, é o natural.
Mas quando aquela pessoa que está ali magoada, ferida, e o diabo colocando contenda, cutucando, ir lá e pedir perdão é um tapa na cara do inimigo. Ela está ali: Senhor, me dá graça para ir lá pedir perdão. Então ela vai lá e diz: olha, eu quero te pedir perdão, meu irmão, e me perdoa, e peça um abraço, se abrace, e aquela pessoa que ofendeu vai cair em si e dizer: opa, quem deveria pedir perdão para ti era eu, que te ofendi. Mas ali naquele momento está havendo uma reconciliação da parte do Senhor. Portanto, se tem alguém nessa noite aqui que está se sentindo ofendido, magoado por alguém, entristecido por alguém, não perca tempo. Vai depressa e peça perdão para aquela pessoa que fez isso contigo. E tu vai ver a graça de Deus, o poder de Deus, as virtudes do céu crescendo sobre a tua vida. Todo dia, a prosperidade do céu, abrindo as janelas do céu sobre ti. Como um ser humano, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Mas isso deixamos para uma outra oportunidade, nós trabalhar esse assunto. Mas hoje eu quero concluir dizendo: hoje ainda é tempo de arrepender-se. Ainda é tempo de nós nos arrependermos. Nos colocamos em pé nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta noite sobre esse sentimento de arrependimento. Eu quero orar. Você que precisa melhorar, você que acha e diz: irmão Francisco, eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu preciso ter essa sensibilidade de me arrepender. Eu ando muito sobre si. Eu preciso me arrepender mais. Reconhecer isso em minha vida. Eu quero orar com você. Passe aqui. Eu quero abençoar a tua vida, para que as prosperidades do céu alcancem você, para que você melhore como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Passe aqui na frente. Eu quero orar com você. Se não tem ninguém, eu vou orar igual. Pode ficar aí no banco mesmo. E aqui estão os nomes. E a Bíblia diz: se nós orar e crermos, o Senhor concede a vitória. E nós vamos orar. Nós vamos orar agora, clamar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto o irmão Michel passa aqui e ora, eu vou estar ungindo as irmãs que estão aqui pedindo oração. Senhor meu Deus, eterno Pai, entramos, Senhor, mais uma vez na Tua presença nessa noite. A Tua palavra, Senhor, falou forte em nossos corações. A Tua palavra penetrou, Senhor. Viemos aqui nesta noite, Papai, pedir perdão, Papai,